Olá, sou Ana Kellen, professora de PrEPs, e retomamos a nossa aula de anatomia humana. Hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre o sistema esquelético, o sistema dos ossos, o sistema do esqueleto humano. Então, o sistema esquelético ele é formado basicamente pelos ossos, e os ossos, na fase adulta, eles são encontrados no corpo humano no número total de 206 ossos. Por que na fase adulta? Porque a criança, quando nasce, nós apresentamos um número maior de ossos do que na fase adulta. Existe a questão das cartilagens, do processo de calcificação óssea, que vai levar um certo tempo até que isso aconteça. Então, até os 7 ou 8 anos mais ou menos de idade, nós temos um número maior de ossos do que na fase adulta, tá? Os ossos do corpo humano, eles têm funções importantes. Essas funções, elas são as funções de sustentação e locomoção. Elas são as funções de proteção de órgãos internos, que formam as cavidades ósseas do corpo humano. Armazenam sais minerais e gordura, isso é muito importante, e fazem a produção de células sanguíneas. Então, ossos que apresentam medula óssea vermelha, a parte central do osso, principalmente os ossos longos e os ossos chatos, eles são capazes de produzir células do sangue. Já no processo de sustentação e locomoção, o osso é um dos tecidos mais resistentes, mais fortes do corpo humano. Sendo assim, ele tem a capacidade de fazer a sustentação de músculos, pele, órgãos e manter uma resistência comparado com a força da gravidade. Outra coisa importante é a proteção dos órgãos internos através das cavidades, das caixas do corpo humano. Caixa craniana, caixa torácica, cavidade torácica, abdominal e pélvica, que fazem a proteção dos órgãos internos. Então, nós temos cérebro, coração, pulmão, órgãos do aparelho digestório, órgãos reprodutivos, como o útero, o ovário na mulher, são protegidos por arcabouços ósseos, por estruturas ósseas que protegem esse corpo humano, esses órgãos, e que dão uma certa resistência às agressões do meio ambiente. E o armazenamento de sais minerais e gordura, como vocês visualizam, é bastante importante, né? Nós temos dentro do osso a parte de medula amarela, que é basicamente para armazenamento de gordura, né? E sais minerais como cálcio, como sódio, potássio, ficam armazenados também dentro da estrutura óssea, das células ósseas. Aqui, como vocês podem ver, nós temos o processo de descrição dos ossos, né? Então, o osso longo, ele apresenta partes específicas, tá? Nós temos as epífises, que são as extremidades ósseas, e nós temos a diáfise, que é a parte mais alongada de um osso longo. O que é importante a gente visualizar nesse desenho? Primeiro, aqui em cima, onde a gente fala da cartilagem articular, é o ponto onde nós encontramos a união entre as estruturas ósseas. Essa cartilagem articular que nos é citada, ela faz um certo grau de proteção e diminuição de atrito em relação um osso ao outro. Nas extremidades ósseas, nas epífises, como vocês visualizam aqui, nós encontramos um osso mais esponjoso, né? Um osso mais poroso do que, na verdade, nas extremidades da diáfise do osso. Na diáfise do osso, nós que são as laterais, aqui, como você consegue visualizar, nós temos o osso compacto, que é um osso um pouco mais resistente, que é um osso que apresenta uma capacidade de resistência maior, dando uma estrutura maior para o osso. Aqui dentro, na parte central das diáfises ósseas, dos ossos longos, nós encontramos o canal medular do osso, que são a medula amarela e a medula vermelha. Essa medula amarela e essa medula vermelha, elas têm como característica e como função básica a amarela, fazer armazenamento de gordura, e ainda temos a vermelha,
que faz o quê? O armazenamento e a produção de células sanguíneas. Então, esse canal medular, ele tem como função básica o armazenamento de gordura e a produção de células sanguíneas. Temos também o processo de classificação dos ossos, né? Os ossos, eles são classificados quanto à sua forma. Então, nós temos os ossos curtos, aqueles que apresentam dimensões proporcionais de comprimento, largura, né? E aí nós temos os ossos como o do calcâneo, carpo, tarso. A gente já vai explicar um pouquinho para vocês. Os ossos longos, aonde o comprimento é maior do que a largura. Isso determina um osso longo. Ulna, tíbia, rádio, fêmur, tá? Caracterizam um osso longo. Os ossos laminares, tá? Aonde nós temos uma forma achatada, que são localizados paralelamente. Então, os ossos da escápula, o osso das costelas. O sesamoide, tá? Os ossos sesamoides, eles são os ossos que ficam dentro do tendão. Um principal osso e o osso mais clássico sesamoide do corpo humano é a patela, que é o osso do nosso joelho, aquele que fica na frente do joelho e que dá estabilidade para o joelho. Os ossos alongados apresentam um pequeno diâmetro, porém são longos. O exemplo clássico para nós são costelas também. Os ossos suturais são aqueles que variam de indivíduo para indivíduo, são pequenos e estão localizados muito próximos às articulações. A gente visualiza isso muito nos ossos do crânio. Os ossos pneumáticos, a palavra lembra pneu, né? Mas está relacionado com o ar. São ossos ocos, que apresentam muco e ar nas suas cavidades. É muito comum no crânio esses ossos, tá? Então, os ossos da face, o osso frontal, o osso etimoide, o osso maxilar, são ossos que apresentam espaços dentro deles. E esse espaço, ele é cheio de ar ou até mesmo de secreção, muco. Visualizamos claramente isso naqueles indivíduos que apresentam sinusite, que apresentam infecções dos seios da face. Mais para frente a gente vai falar sobre os ossos da face e a gente vai visualizar, isso vai ficar fácil para compreensão. E por último, ainda na classificação dos ossos, nós temos os ossos irregulares. Então, os ossos irregulares não apresentam uma forma específica, eles não têm uma largura, um comprimento, eles são ossos que se apresentam de forma diferenciada no corpo humano. E o osso mais clássico dentro dos ossos irregulares são as vértebras que formam a coluna vertebral, tá? A gente também vai explicar e vai falar mais especificamente sobre as vértebras para vocês logo mais. Vamos lá. Aqui então as imagens desses ossos que a gente citou para vocês, né? Os ossos longos, curtos, para que vocês possam fixar. Os ossos laminares ou planos também podemos encontrar como ossos planos. Os ossos alongados, as costelas. Os ossos pneumáticos, aqui nós estamos falando dos ossos da face, da base do crânio. Aqui os ossos irregulares, as nossas vértebras, os ossos suturais que nós citamos. Então aqui, ó, são ossos que fazem o processo de sutura, como vocês visualizam. E o osso sesamoide, o principal e o mais comum, a patela do corpo humano. Correto? Complementando. Lembram da divisão do corpo humano, esqueleto axial e esqueleto apendicular? Esqueleto axial é o eixo, é o centro do corpo humano. Então, é formado por cabeça, pescoço e troncos. O esqueleto apendicular é formado pelos membros superiores e membros inferiores. Aqui nós temos um processo de divisão dos ossos que formam o esqueleto axial. Então, o esqueleto axial é formado por cabeça, pescoço, tórax e abdômen.
A cabeça, ela tem um total de 22 ossos, sendo 8 ossos do crânio e 14 da face. O pescoço é um total de 8 ossos, sendo um osso hioide e 7 vértebras cervicais. Os ossos do tórax são 37 no total, sendo 24 costelas, 12 vértebras e um osso externo. No abdômen são 7 no total, onde temos 5 vértebras lombares, um sacro e um cóccix. Então, aqui temos os ossos do crânio, nessa imagem. Dividindo os ossos do crânio, nós colocamos a cabeça para vocês e temos aqui então crânio e face, certo? Num primeiro momento, vamos falar sobre os ossos do crânio propriamente dito. Então, nós temos os ossos parietais, que são em número de 2, parietal direito e parietal esquerdo. Temos o occipital, apenas um localizado na parte posterior da cabeça. Os ossos temporais, que também são em número de 2, e aí temos temporal direito e temporal esquerdo. E temos ainda na base do crânio alguns ossos importantes que não aparecem nessa imagem, mas que nós conseguimos visualizar de forma bem clara aqui nessa imagem. Então, nós temos o osso esfenoide, que fica na base do crânio, certo? E o osso etimoide, que é esse osso localizado aqui na parte anterior e base do crânio também. Então, conseguimos visualizar de forma bem clara, bem visível e bem identificando bem essas estruturas, mas se eu fizer o quê? A retirada dessa parte superior do crânio, que é chamada de calota craniana. Calota craniana. Essa calota craniana, ela me permite visualizar as estruturas que ficam na base do crânio. Já na face, eu tenho aqui o osso nasal, eu tenho o osso que fica na base do nariz, eu tenho o osso zigomático, que forma a maçã do rosto, a bochecha, e eu tenho o osso maxilar, que é o osso responsável pela sustentação da arcada dentária superior. Ainda na face, eu tenho o osso mandíbula, que é o que dá sustentação à arcada dentária inferior. Uma informação importante para vocês. Antigamente, nós dizíamos que nós tínhamos um maxilar superior e um maxilar inferior. Hoje não se usa mais esses termos. Hoje nós temos o osso maxilar e o osso mandibular. Correto? Vamos lá. Continuando aqui, agora numa imagem mais colorida, mais fácil de identificação para vocês, né? Então, aqui na frente do crânio, eu tenho o osso frontal, que é em número de 1. As laterais, o osso temporal, em laranja, aqui para vocês. Os parietais, em azul, que vocês visualizam aqui, certo? O esfenoide, em cor de rosa, que é a base do crânio lá dentro. Aqui em verde, o osso nasal, são 2 ossos nasais na face. Em vermelhinho na lateral, o osso lacrimal, o maxilar, o mandibular. O osso etimoide, na base da região do nariz. E o zigomático, que é o que forma a maçã do rosto, que dá formato à maçã do rosto. Aqui, então, só uma forma de visualização dos ossos da base do crânio, que eu falei para vocês, o etimoide e o esfenoide. Uma coisa importante, vocês visualizam aqui, na base do crânio, essa abertura. Essa abertura, ela está presente no osso occipital e é o ponto de ligação que existe entre o cérebro e a coluna e a medula espinhal do sistema nervoso, tá? Essa abertura aqui, ele é chamado
de forame magno. E é um ponto bem importante do nosso osso occipital, tá? Que é o ponto de ligação do sistema nervoso central entre o cérebro e a medula espinhal. É por ali que passam umas informações de comando do nosso corpo humano, que logo mais a gente vai citar e falar sobre isso. Muito bem, por hoje é só. Encerramos o nosso conteúdo e voltamos para a próxima aula conversar um pouquinho mais sobre o esqueleto axial. Vamos abordar coluna cervical, tórax, abdômen, pelve e falar um pouquinho mais detalhado para vocês sobre coluna vertebral. Aguardo vocês e até a próxima.